alunos do curso técnico em automação industrial. Eu sou o professor José Wellington de Castro Pacheco Júnior, da disciplina Resistência dos Materiais, e hoje iremos abordar conceitos iniciais que servem para o dimensionamento de peças. Na aula de hoje, iremos tratar de esforços solicitantes, classificação dos esforços solicitantes, regras para a determinação dos esforços solicitantes, noções introdutórias sobre vigas e tipos de cargas. Os corpos, mesmo os sólidos, quando são submetidos a forças externas, tendem a deformar-se. Os esforços internos que tendem a resistir às forças externas são chamados esforços solicitantes. Deformação elástica. Quando as forças externas produzem tensões abaixo do limite de elasticidade do material, ao cessarem, o corpo volta às suas dimensões originais. A deformação é dita elástica. Já a deformação plástica ou permanente, quando as forças externas produzem tensões acima do limite de elasticidade do material, ao cessarem, o corpo não retorna às suas dimensões originais. A deformação é dita plástica, ou também deformação permanente. A resistência à ruptura é obtida, aumentando ainda mais a força na região plástica. As deformações permanentes continuam aumentando até provocar a ruptura do corpo. A força que provoca a ruptura do corpo serve para medir sua solidez. Classificação dos esforços solicitantes. Força normal. A força normal age de uma maneira perpendicular à seção transversal, como indicado na figura. O esforço de tração, quando a força é dirigida de dentro para fora do corpo. Já o esforço de compressão é quando a força é dirigida de fora para dentro do corpo. Força cortante é a força que tende a deslizar a porção de um corpo em relação a outro. A força P, no caso da figura abaixo, a força P tendendo a girar a barra no sentido horário em relação à seção S, tem um valor positivo. Já a força P tendendo a girar a barra no sentido anti-horário em relação a S, tem um sentido negativo. O momento fletor. Um corpo é submetido a esforços de flexão, quando solicitado por forças que tendem a dobrá-lo, fleti-lo ou mudar sua curvatura. O momento fletor age perpendicular à seção transversal. Algumas regras para a resolução de problemas. Primeiro, devemos determinar as reações de apoio. Segundo, determinar as reações de força normal, força cortante e momento fletor. E terceiro, traçar os diagramas de força normal, força cortante e momento fletor. No exemplo 1, pede-se para traçar os diagramas de força cortante, força axial ou normal e de momento fletor da viga abaixo, sujeito a uma carga inclinada de 5 toneladas. Deve-se desprezar o peso da viga. Nós temos que a carga está a uma distância de 5 metros do ponto A e 5 metros do ponto B. Como a carga é inclinada, deve-se utilizar as relações trigonométricas para decompor as forças em relação ao eixo X e Y. Decompondo esses valores, nós temos que a carga P no eixo Y é igual a 4 toneladas e no eixo X igual a 3 toneladas. Então, deve-se determinar as reações de apoio. Utilizando as equações fundamentais da estática, nós temos que o somatório das forças é igual a zero, e o somatório dos momentos também é igual a zero. Então, em relação ao eixo X, nós temos que o valor do RAX, reação em X, em A, é igual a 3 toneladas. Fazendo o somatório dos momentos em B igual a zero, nós temos que a reação em Y é igual a 2 toneladas. Fazendo o somatório das forças em Y igual a zero, nós temos que a reação em B é igual a 2 toneladas. Fazendo a verificação, nós temos que o somatório dos momentos em A é igual a zero. Então,
o método utilizado está adequado para a questão. No passo 2, devemos determinar as forças cortante e axial ou normal e o momento fletor, em seções entre duas forças concentradas. Primeiro, deve-se traçar uma seção entre a distância de 0 a 5. Fazendo os somatórios das forças em x igual a 0, nós temos que a carga P axial é igual a 3 toneladas. Somatório das forças em y é igual a 0, nós temos que a força cortante é igual a 2 toneladas. E o somatório dos momentos em C igual a 0, nós temos que o momento é igual a 2 vezes x, em que x é a distância. Fazendo a seção, um corte DD na seção entre 5 e 10, nós temos que o somatório das forças em x igual a 0, a força axial é igual a 0. Somatório das forças em y igual a 0, nós temos que a força cortante é igual a 2 toneladas. E o somatório dos momentos em D igual a 0, nós temos que o momento em D é igual a 2x mais 20. No passo C, traçamos os diagramas de força cortante, força axial e do momento fletor, substituindo os valores encontrados nas equações. Vigas. As vigas são elementos estruturais sujeitos a cargas transversais. A carga em uma viga pode ser distribuída quando ela está distribuída ao longo de toda a viga, como na figura abaixo. Ela pode ser concentrada quando ela é aplicada em um único ponto da viga. A carga pode ser também triangular e pode ser trapezoidal, como indicado na figura. As referências utilizadas para essa aula foram o livro Mecânica Vetorial para Engenheiros, Estática, 5ª edição, do autor Bier, a apostila 2 de resistência dos materiais do curso prático e objetivo. Essa foi a nossa última videoaula da disciplina. Espero que todos tenham compreendido e até a próxima.